Eu acho que para esse jogo de amanhã, no Mineirão, é preciso ter um entendimento um pouco mais amplo. Eu acho que se o jogo chega em metade do segundo tempo, digamos, do ponto de vista do Atlético, né? Acho que tudo bem, o Atlético ele vai ter que buscar a vitória. Tudo tem duas vias, como disse o Arnaldo, é bola búlica. Para o Flamengo, se o empate se apresenta interessante, abraça e leva para casa. Ah, mas aí o Palmeiras pode abrir um abraço. Você tem que sair com algum lucro do campeonato. E um lucro pode ser o quê? Um vice-campeonato, um terceiro lugar. Quarto lugar é um desastre. Porque aí você planeja o ano de outra forma. Você tem 6 jogos de Libertadores, você tem lá o teu sócio torcedor, né? Sócio torcedor, essa casta maravilhosa. Eu tenho que vender o sócio torcedor, então você tem ali 6 jogos para oferecer para o grande sócio torcedor. É um capital que vai entrar, você já tem a grana da televisão também da Libertadores. Muda totalmente. Você vai contratar um jogador. Aí, digamos lá, o Flamengo precisa de um jogador para determinada posição. Eduardo Tironi. Aí ele vai naquela reunião com os dirigentes, mete aquela calça bonita dele. Aí chega, Tironi, vem jogar Libertadores comigo aqui e tal. Pô, você tá na fase preliminar, pô. Vai jogar duas. E se não chegar na Libertadores? Aí tem um convite lá do Bertozzi, que está representando outro time. Aí está direto na Libertadores. Isso pesa. O convencimento do cara. O cara vai jogar. Se for um cara que está fora do Brasil, mais ainda. O cara vai jogar uma competição internacional. O brasileiro está garantido que vai jogar a Copa do Brasil, estadual, essas coisas todas. Mas a Libertadores não. Então tem esse peso. Se for um jogador estrangeiro, por exemplo. O Flamengo montou ali com o Donati, que não jogou ainda, que é um cara que tem cancha de jogar Libertadores, fez uma boa Libertadores pelo Rosário Central, embora tenha falhado clamorosamente num gol na reta final. O time foi até eliminado depois. Então, eu acho que tem que ter essa compreensão. Você joga para ganhar, mas se você percebe que o empate, que não tem muito jeito, que você não vai ganhar esse jogo, abraça o empate. Abraça o empate e vai embora. Eu sei que é difícil isso. Acho que falta até um pouco dessa frieza, às vezes, aos clubes. E ter um entendimento de que aquilo ali pode ser uma boa saída. E olhar um pouco mais à frente. O ano termina, a temporada termina, mas a vida segue. Sim. E ninguém consegue ter um time realmente sólido e hegemônico, como o Flamengo se propõe a ser. Né? O discurso passa por aí. Não, a gente se organiza, paga as dívidas e tal, monta time forte para aí sermos realmente vencedores e tal. Pode não ser agora, pode ser ano que vem mesmo. Mas você tem que ter continuidade de trabalho, tem que seguir uma linha. Aquele discurso todo de investir no técnico para que ele possa fazer curso na Europa. Então faz isso tudo, vai. Dá linha para o cara, investe no cara, cria estrutura. Aí você consegue. O Flamengo está terminando a obra do CT esse ano. Sim. Entendeu? Não jogou no Maracanã nenhuma partida, gente. Exceto essa agora do Corinthians. Um time que joga só na 32ª rodada na sua cidade, conseguir ser vice-campeão, é claro que é frustrante para o torcedor se o Flamengo não for campeão. Mas o dirigente não pode analisar como torcedor. Mesma coisa do jornalista. Então você pensa, o Flamengo jogou na sua casa, o Atlético tem quantas vitórias seguidas em BH? 12 seguidas. 12 seguidas em BH. O Flamengo não pode fazer 12 seguidas no Rio, porque jogou só uma vez no Rio como mandante. Na rodada 32, terá só mais 3 jogos em casa, um com o Botafogo, um com o Coritiba e um com o Santos. Então vai fazer 4 jogos no Maracanã, que seria a sua casa habitual. Chegar em segundo e em terceiro é ruim? É excelente. É muito bom. Isso numa análise fria. Para o torcedor, o cheirinho foi embora, vai ser zoado, claro que não é legal. Mas o dirigente não pode pensar dessa maneira. O elenco não pode pensar dessa maneira, o técnico não pode pensar dessa maneira. O cara tem que olhar o geral e falar, bem, peraí, cheguei aqui em segundo, com todas essas dificuldades, mantenho essa estrutura e faço contratações pontuais, eu entro ano que vem muito mais forte. Então aí eu tenho condições de brigar, sim, por todos os títulos. Isso é uma coisa tão básica, tão primária. Aí você chega num jogo em Belo Horizonte, a corda apertou o pescoço. O empate se apresenta. Não, eu tenho que ganhar. Será? Será que o Flamengo tem condições de ganhar esse jogo e mais 5? Ainda torcer para o Palmeiras perder pontos? Será? Ou é melhor você... Aquela história do passarinho na mão, 2 voando? Isso. Eu acho que esse tipo de pensamento meio alemão, né? Os alemães são assim, né? É que falta muitas vezes. Você tem um entendimento geral. Você vai decidir no jogo, decide durante a semana. Pô, vem cá, qual a situação aqui? O que eu tenho aqui? No caso, o Santos. O Santos tem uma briga para chegar em segundo ou em terceiro. Então amanhã é vencer ou vencer. Claro. Não pode pensar em outra coisa. Então, acho que isso tudo precisa entrar um pouco na balança. O Palmeiras empatou o primeiro jogo. Ele pode até perder para o Santos, que não vai ser um desespero. Então, não tem que jogar desesperadamente. Joga tranquilo. Eu estou com uma vantagem muito boa. São 6 pontos em relação ao segundo colocado. Aí o Flamengo empata com o Atlético, 5 pontos. Se perder, continua com 5 pontos. Pô, é uma vantagem. Aí faltando 6 rodadas, 6 pontos. 5 rodadas, 5 pontos. Pô, tá acabando a rodada. Tá acabando a rodada tranquilo. Tirando do caminho um jogo difícil. Você joga tranquilo, joga com calma. Não tem essa coisa, tem que ganhar. Eu digo isso porque é aquela coisa de vencer a qualquer custo, tem que dar chutão para frente. Esse pensamento muitas vezes atrapalha.